Diz a palavra de Deus aqui, Salmos capítulo 1, versículo 1 diante, até o versículo 6. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz a palavra, segundo o nosso irmão Davi: bem-aventurados o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No versículo 5, diz aqui a palavra: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Aqui nós vemos que verdadeiramente é linda essa palavra. É linda essa palavra. Palavra bonita, incorreta, uma verdade certa que todos nós deveríamos cumprir o que está escrito aqui. Mas é muito difícil. É difícil para você cumprir o que está escrito aqui no primeiro capítulo de Salmos. Porque quando diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, a maioria das pessoas de andar com pessoas que não têm o caminho certo. Parece que é mais fácil, não é verdade? Ouvir conselhos tortos. Parece que é mais fácil viver na roda dos escarnecedores, porque ali há palavras de piadas, ali há muitas palavras que às vezes agrada o coração, agrada a carne da pessoa. Mas quando diz bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é aquele que anda na retidão. Então essa pessoa ela é presa, ela é refreada, ela é segura pela palavra de Deus. Então ela não tem muito o que esbanjar nessa terra, até porque Deus deixou bem claro, Jesus deixou bem claro que o nosso galardão não é aqui na terra, que o nosso reino não é aqui. Então por isso que tem muitas lutas, muitos problemas, muitas confusões com os evangélicos, e a gente fica pensando, mas não são os povos que se dizem evangélicos que são do lado de Deus? Claro que é. Por isso que Jesus passou muitas aflições, e ele mesmo disse: eu venci o mundo. Por quê? Justamente o adversário, o nosso inimigo, ele fica desesperado quando nos vê ali seguindo a Cristo. E a revolta de Satanás é que nós servimos a Deus de livre e espontânea vontade, pelo amor, pelo desejo de ser feliz. E o adversário gostaria que as pessoas seguissem a ele da maneira que segue a Cristo. Aquelas pessoas que seguem Satanás, elas seguem enganadas, elas vão seguir o inimigo porque elas estão cegas espiritualmente, porque elas ainda não têm o conhecimento, porque ainda elas não têm a sabedoria do Espírito Santo. Mas quando elas descobrem, essa pessoa que segue o adversário, essa pessoa que segue o inimigo, quando elas descobrem que Deus é o melhor, quando elas descobrem que Jesus oferece salvação, libertação, alegria, paz, amor, que o Espírito de Deus oferece largueza para a pessoa ser eternamente grato a Ele na glória, então essa
pessoa pula do lado do adversário e vem para Jesus. Então por isso que o adversário ele fica revoltado, porque ele, sendo espírito, ele não conseguiu agradar a Deus, ele não conseguiu fazer a vontade de Deus. E nós ainda na carne, apesar de ser pecadores, apesar de ter fraqueza, apesar de ter pensamentos às vezes até tortuosos, mas nós servimos a Deus de livre e espontânea vontade, porque nós queremos morar nos céus, e a glória do Senhor está sobre nossas vidas. Então, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, porque gostoso é andar na retidão, gostoso andar verdadeiramente servindo a Deus. Diz a palavra aqui que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todas as vezes que nós aproximamos de pessoas, principalmente nós que somos evangélicos, somos cristãos, que nós aproximamos próximo a rodas de pessoas assim, a primeira coisa que eles soltam piadas, gozações, palavras assim, já tirando sarro, aquela coisa toda, porque é o adversário que já quer fazer com que realmente a gente nem encosta ali, porque ele sabe que se a gente encostar ali, e se a pessoa tivesse a vigilância, tivesse mesmo a autoridade, e tivesse mesmo o conhecimento da palavra, nós poderíamos sentar e na mesma hora desmanchar os assuntos malignos e colocar assuntos espirituais, assuntos gostosos ali. Mas o inimigo ele não quer, porque ele sabe que se a pessoa ouvir palavras boas, se as pessoas ouvir palavras de salvação, normalmente o coração balanceia, ainda que não queira seguir a Cristo, mas faz como Jesus falou do semeador, pelo menos a palavra cai ali, para no dia do julgamento final, a pessoa não chegar como inocente diante de Deus. Por isso que o Senhor disse, para os discípulos e para nós, através da Bíblia, através da palavra de Deus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e quem não crer será condenado. A vontade de Cristo é que todos ouvem a palavra de Deus, para que ninguém fique inocentemente, para chegar diante do Senhor e reclamar: Senhor, tu foi injusto comigo, não pregou a tua palavra, eu não ouvi alguém falar do teu amor. Jesus vai dizer: aparta de mim, mentiroso, porque a minha palavra foi anunciada a todos da face da terra. A Bíblia diz que enquanto estiver que ainda não ouviu a palavra de Deus, Jesus não voltará, porque Ele quer dar a oportunidade e a chance de todos aceitarem Cristo como Salvador. Por isso que Ele autorizou a todos nós pregar a sua palavra, e ainda mais deu-nos a autoridade para ir pregar a palavra, curar os enfermos, repreender Satanás, repreender o mal, destruir a força negativa e trazer para todos a glória de Deus. Então, isso aconteceu com os discípulos e acontece conosco nos dias de hoje. Tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios e tantas maravilhas. Aqui está escrito que, versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aqueles que servem a Deus, aqueles que são fiéis, eles serão como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, ou próximo ao córrego, aonde passa ali a água, onde fica sempre molhado, aonde fica sempre a terra agradável para aquela árvore produzir e dar frutos. Assim também é o cristão, porque ele está sempre na presença de Deus, e a qualquer momento o Espírito de Deus pode tomar essa pessoa pela mão e pode verdadeiramente usar, porque nós somos vasos, somos pessoas eleitas por Deus, outorgado pelo Senhor Jesus para anunciar as boas novas, para levar a palavra de salvação e libertação. Por isso hoje eu prego, se você estiver me ouvindo agora aí, com o coração amarrado, triste, você aceita o Senhor como Salvador, receba essa palavra, porque ela é diretamente para você aceitar Cristo como Salvador, mudar a tua vida e jogar a tristeza fora, derramar sobre o Senhor Jesus as suas dores,
os seus sofrimentos, e aí você receberá a autoridade, o poder e a glória, a força e o poder está sobre o Senhor Jesus, e Ele dá a quem quiser. Por isso que Ele disse: ide, e eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, e dominar toda a força do inimigo, e não fará vos mal algum, não fará mal vos alguém. Então, por isso que nós estamos diante da presença de Deus aqui hoje, neste momento. Aleluia. Abençoa, Senhor. Aleluia, Pai. Abençoa todos aqueles que ouviram essa palavra, porque é a palavra de Deus. Aleluia. E aqui nós podemos ver que diz aqui que a Bíblia diz que essa pessoa é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dará o seu fruto nas estações próprias, cujas folhas não caem. Quem serve a Cristo sempre tem o poder. A Bíblia diz que Jó estava doente, Jó estava leproso, e um certo dia a esposa dele chegou para ele dizendo: Jó, amaldiçoa este Deus e morra. Ele disse assim: mulher, você está falando com as pessoas que não têm juízo. Ainda eu sinto a presença de Deus. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ainda doente, ainda com dores, ainda com sofrimento, ele prega a palavra de Deus, ele anuncia o Evangelho, ele glorifica a Deus. Isso nós podemos ver que Jó, ele fez isso várias vezes. As pessoas chegavam querendo que ele negasse a Cristo, a Deus como seu Salvador, mas ele dizia que ainda sentia a presença de Deus. Nós podemos encontrar também o leproso também, que havia também, ele era um homem leproso, e ele tinha a unção de Deus, e tinha um rico muito poderoso, mas ele não tinha a unção de Deus. Então aquele homem era doente, mas tinha a salvação da sua alma. Quando ele morreu, dizem a Bíblia que o Senhor levou ele para a glória, e o rico morreu e foi levado para o Hades. Ele não tinha salvação, e um dia Deus permitiu que ele, erguendo os olhos, ele pôde ver o Senhor Jesus abençoando ali Lázaro nos braços de Abraão. Então ele disse: pai Abraão, tem misericórdia, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e coloca na minha língua, para que venha me refrescar, porque eu estou em chamas e eu não suporto mais esse calor, eu não aguento. Tem misericórdia de mim. E disse Deus, disse pai Abraão: filho, lembra que quando tu estivesse na terra, você recebeu o seu galardão, riquezas, e Lázaro somente males. Agora este é confortado, este é protegido por Deus, e você é atormentado. Então é melhor você analisar agora, enquanto Deus está dando chance para você, enquanto Deus está te dando oportunidade, é melhor você ouvir a palavra e obedecer, e aceitar o Senhor e vir para os braços de Jesus, ainda quanto há tempo, porque um dia não terá mais tempo. Todos nós vamos deitar um dia na sepultura, e nesse dia teremos que prestar conta a Deus, e por isso nós precisamos estar de acordo com esta palavra aqui. Diz a palavra aqui no versículo 5, aqui primeiro, Salmos capítulo 1 e o versículo 5, que os ímpios não subsistirão no juízo final. Ele não vai subsistir, ele não vai existir, né? Porque ele não vai permanecer na presença de Deus. Ele não vai suportar a beleza, a grandeza, o poder de Deus, e sabendo que ele não tem parte no reino do Senhor. E diz a palavra de Deus, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Você que é justo, você que é verdadeiro, você que gosta da verdade, você que gosta de fazer tudo certo, continue, porque o Senhor Deus de Israel conhece o teu coração e sabe o teu caminho. Diz a palavra aqui: mas o caminho dos ímpios perecerá. No dia final, os justos serão salvos, mas os ímpios serão condenados. Assim afirma a palavra de Deus, capítulo 1 de Salmos, versículo 6. Diz aqui: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por isso nós queremos pedir para Deus conservar em nós a glória de Deus, a alegria do Espírito Santo, para que nós possamos continuar sendo felizes, alegres e salvos
pela palavra de Deus, Aleluia. em nome de Jesus.